Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala é Lúlia Bel e hoje nós vamos ter uma tiragem um pouco alternativa, por assim dizer, né? Nós vamos estar questionando hoje, na verdade nós não estaremos questionando hoje, nós vamos inverter um pouco a ordem dos fatores aqui. O que o oráculo perguntaria para você neste momento? Por que essa questão? Porque muitas vezes a gente tem uma pergunta focada em mente, às vezes a gente tem uma questão já muito delimitada, a gente já escolheu o que a gente quer saber ou deixar de saber, e a gente acaba fechando a nossa mente só para aquilo, só para aquele posicionamento, só para aquela questão. Então a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai perguntar, quer dizer, pedir ao tarô que pergunte para nós o que deve ser perguntado, né? O que a gente deve botar a mão na consciência nesse momento, o que a gente deve refletir, o que a gente deve fazer. Enfim, vamos deixar bem aberto, tá? Pode ser no campo pessoal, espiritual, profissional, qualquer tipo de esfera da vida, né? Então, eu trouxe aqui esses 3 baralhos, eu vou utilizar esses 3 baralhos, né, para a gente usar em cada opção. E aqui são as opções. Você tem a opção de sintonizar aqui na árvore, para que vocês possam ver, no sapinho ou no solzinho. Então você vai escolher o que você vai mentalizar que você quer que o oráculo te pergunte. Nós vamos começar pela opção número 1, que é a árvore. Vamos ver o que o tarô quer que você olhe nesse momento. Vamos embaralhar. Então, gente, eu vou pedir para vocês já dar um like no vídeo. Quem quiser se inscreva no canal. Seja bem-vindo ou bem-vinda, ok? E vamos embaralhar aqui, vamos ver o que o tarô vai perguntar para você nesse momento, que você tem que olhar. Vamos, tarô? Pergunta, tarô. Pergunta. Aqui. Agora a gente vai pegar uma do baralhinho cigano, para ver o que ele vai... O que o baralho cigano quer perguntar para você. Os baralhos estão cansados de apenas responder. Agora eles querem mandar na pergunta, tá bom? Vamos lá. A pergunta que não deixa de ser uma resposta, né, gente? Vamos lá. E agora aqui a gente tem o Romance Angels, porque sempre dá uma olhadinha nas questões afetivas. Questão afetiva. Então tá, vamos lá. Qual vai ser a pergunta que vai ser feita na opção da árvore? Bom, primeira carta, saiu a carta 15, né? Shadow Side. Então, o que você tem que se questionar hoje? O tarô vai perguntar o que você anda reprimindo dentro de você. Como você lida com os seus desejos, com as suas paixões, com o seu lado sombrio, até o seu lado mal, ou o que você considera mal. O tarô, ele está perguntando para você se você já se deu conta que você possui um lado que é obscuro, um lado que de repente nem você mesmo olha ou quer olhar, né? Aqui a gente vê esse rapaz, tem aqui uma figura sinistra, esse rapaz com a mão na cabeça, cobrindo os olhos, né? Uma moça aterrorizada. Então,
às vezes, a gente não quer olhar para dentro de nós mesmos e ver o lado ruim, o lado negativo ou o nosso lado sombrio. A gente nega. Então, o tarô vai perguntar: será que você é tão bonzinho? Será que você é tão boazinha? Será que você só tem as melhores das intenções? E eu não estou dizendo com isso que você necessariamente é uma pessoa ruim, ok? Até porque todas as pessoas têm um lado sombrio. Ninguém é perfeito, ninguém é 100% num só tom, né? Nós temos vários matizes, nós temos várias colorações. Então aqui o tarot vai estar perguntando se você está observando esses pontos mais obscuros. Se você não está, de repente, apontando para os outros, né? E vendo nos outros algo que, de repente, você carrega, ou um defeito seu, ou uma coisa que você gostaria que fosse, né? Então, é um momento que o tarô ele pede para você ver isso. Então, ele vai perguntar isso: você está olhando para a sua sombra? Né? Você precisa fazer as pazes com a sua sombra. Então, ele fala: olhe para o que não está sendo aceito por você. A gente fala muito até da figura, que essa carta aqui, a carta 15, ela é o arcano do diabo, que é o anjo caído, que era Lúcifer, o anjo caído, o anjo que caiu pela vaidade, mas também porque ele subverteu a ordem divina, né? Ele queria mais atenção, ele tinha lá a vaidade dele e por isso ele sucumbiu e caiu, né? Então, de algum modo, você vai ver um lado que subverte as situações. Então, o tarô está perguntando: será que você às vezes não fica criando um conflito onde não é necessário, né? Porque alguma questão sua, pessoal, que você não resolveu. E essa carta ela fala de paixões, daquelas coisas mais viscerais, aqueles sentimentos, seja de ódio, seja de deslealdade. E fala também, a gente não pode esquecer que esse arcano fala também de sexualidade. Então, você está olhando para o seu lado, o seu aspecto sexual na vida? Como você está se relacionando com isso? O que você não está aceitando, né? E aí pode ser N situações, desde ou não aceitar a própria sexualidade, ou não aceitar a sexualidade do outro, não aceitar os desejos que existem, ou critica o outro e no fundo gostaria, né, que pudesse estar exercendo livremente, porque essa carta ela fala de puro desfrute, né, puro é o desejo na forma mais pura, né, ali de concentrado, intenso. Então, aqui vai estar perguntando também qual a sua ambição, o que você quer da vida, o que você mais quer nessa vida. Será que você não está bancando uma pose, né, e para de alguma maneira negar aquilo que você mais quer na vida? Né? Então, tem todos esses questionamentos que envolvem essa carta. E o tarô está trazendo essa pergunta para você. Principalmente, fala assim, já olhou para sua sombra, já olhou para suas ambições, já olhou para sua sexualidade, já olhou o que está reprimido em você, né? Já olhou que nem tudo é preto no branco, né? Que às vezes a gente tem pontos considerados maus dentro da gente e que precisam ser olhados, porque pior é quando você está inconsciente deles e age por um automatismo. Você simplesmente faz as coisas por fazer, quando vê já viu, já aconteceu de uma forma totalmente inconsciente. Então aqui o tarô fala, você está olhando para esses aspectos? Ele pergunta isso, né? Pergunta também se você não está querendo alguma coisa que ou é proibida ou que não é socialmente aceita, né? Se vai valer a pena para você, se você não vai ter que criar subterfúgios, artifícios para obter o que você quer e acaba isso ferindo de algum modo o código da sua moral, da sua ética, né? Então pense isso, né? Também diria assim que
esse lado sombrio, ele pode admitir muitas formas. Ele pode até admitir uma forma de vítima, né? Ah, meu Deus, sou um coitado, não é coitado, né? Pode admitir também a forma dominadora, alguém que quer controlar, que tem um ciúme, uma possessividade de tudo, né? Ao redor, seja de uma pessoa, seja uma questão financeira, de dinheiro, né? Então, o tarot pergunta se você já olhou para isso hoje, já deu uma analisada, já fez uma autoanálise sobre isso, certo? Vamos ver o que o baralho cigano traz como pergunta para você. A Lua. Bom, essa carta, ela também é chamada de honrarias. De algum modo, ela vai estar falando daquilo que você faz e daquilo que você recebe. Para você receber essas honrarias, ter um reconhecimento, que as pessoas admitam, né, os seus feitos, ou que você obtenha o retorno do que você espera, você também tem que fazer por onde. Então ela está perguntando, o que você está fazendo para receber esses desejos, essas honrarias, esses reconhecimentos que você tanto quer. Realmente você está investindo nisso? Realmente você merece, né? Então, até aqui a gente vai olhar um pouco do tarô e do baralho cigano fazendo essas perguntas, porque a gente vai perguntar o que está obscuro, porque a lua, ela reflete a noite e tem a ver com esse arcano que fala daquilo que está obscuro, daquilo que você não quer ver, e fala desse desejo, né, de ter um reconhecimento ou de ter um desejo muito forte, uma ambição muito forte. Eu gostaria que outras pessoas, né, notassem isso. E também o que essa carta vai estar perguntando aqui, porque é uma carta que também fala de intuição, se você está dando um mergulho dentro de si, se você está seguindo a sua intuição, se você está seguindo aquela voz interior, né, que está apontando ali para o que é o seu caminho de verdade, o que é o seu dharma, por assim dizer, né? Se você está realmente observando as suas metas, até para obter esse retorno, essas honrarias que você gostaria. Então você tem que olhar para a sua intuição, o que ela está falando, olhar para esse lado mais obscuro. Também vai perguntar, como aqui é uma carta relacionada também à magia, né, ao romance. Essa carta também, romance no sentido de algumas, né? Isso aí são algumas interpretações de baralho cigano, que aí a gente vai estar vendo a lua como a bela dama do céu, uma noite de luar, né? Numa fogueira, né? Aquela coisa mais romântica, nesse sentido, né? Então, ela vai estar perguntando realmente a natureza desses desejos que estão mais enraizados dentro de você e que de repente você não está olhando, está perguntando. E aí, você está olhando para esses desejos? Só está reafirmando isso. Mas aqui a gente vê essa carta é muito uma questão de você receber tal qual você oferece, né? Então, quando eu vejo essa carta aqui, nesse contexto, ela parece estar perguntando se você está fazendo por merecer. Eu sei que é um pouco duro falar isso, né? É uma coisa assim, parece muito, né, forte falar isso, mas é o que tá, né? É o que o baralho cigano está questionando aqui. Se você merece essa magia, né? Se você está olhando para essa sua magia pessoal, né? Se você está dando atenção para sua intuição, se você está fazendo por onde para receber de acordo com o que você tanto deseja. Vamos ver aqui o que o Romance Angels vai trazer de pergunta para você. Tá falando, it's safe for you to love. Então, aqui tá falando, abre o seu coração para dar e receber a energia do alto para todos. A maior energia para todos. Então, aqui,
a gente vai estar vendo reafirmando, aqui a pergunta seria, você está se sentindo seguro para se doar? Ou você está se reprimindo? É o que pergunta aqui o arcão do diabo também. Ele vai perguntar o que você está se reprimindo. Essa carta está falando aqui, ó, é seguro para você. Você precisa se abrir, olhar para os seus desejos. Aqui no caso afetivo, né, vai estar falando assim, que você precisa adquirir uma segurança maior para se abrir, para abrir o seu coração, né, para buscar esse encontro com o outro, sem resistências, sem criar uma série de obstáculos, uma série de repente, racionalizações ou medos, temores. Aqui a gente vê muito essa coisa do temor, à noite, tá obscuro, mostra aqui muito medo, né? Então o tarô tá perguntando, o que é que você tem medo? Abra-se. Provavelmente até essas honrarias você até já poderia ter recebido, esse reconhecimento, esse retorno, essa concretização de algo que você gostaria, seja no amor, seja no trabalho, seja na família, seja, enfim, na área que você sentiu uma sintonia, né, com esses símbolos, mas de alguma maneira você está criando um obstáculo, né? Talvez isso não esteja fluindo. Principalmente aqui na parte amorosa, tá falando assim, olha, menos medo, né? E mais confiança para se abrir para o outro, tá bom? Então, essa foi a opção número 1. Eu vou tirar aqui. E vamos voltar aqui, embaralhar. E pegar a opção número 2. Sapinho. Então, lembre-se, por favor, de curtir e se inscrever no canal, tá? Vamos mentalizando aqui. Tarô, por favor, me faça uma pergunta. Pergunte-me. É o momento de DR com o tarô. Vamos lá. A DR com o tarô. Cortou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, um desse. Vamos embaralhar este. Baralho cigano. Vamos lá, baralho cigano. Sua pergunta ao consulente. O que deve ser perguntado ao consulente neste momento? Romance Angels. Pergunte para a pessoa que está assistindo o que ela deve olhar agora, nesse momento da vida. Vamos ver. Aqui. Pronto. Fizemos a nossa tríade. Vamos lá. Torre. Nossa, tá saindo. Os arcanos maiores estão saindo direto. Até agora saiu o diabo. Nossa, 2 torres. Olha que curioso. E, bom, vou deixar essa aqui guardadinha. Daqui a pouco eu vejo. Eu falo com vocês sobre essa, né? Eu já até abri as 2 aqui. Já me antecipei, né? Não aguentei. E aqui na opção número 2, o que o tarô vai estar perguntando para você? Quais são os seus preconceitos? O que você andou construindo na sua mente, na sua vida, seja familiar, seja profissional, seja amorosa? O que você andou construindo em falsas bases, algo que não se sustenta e que agora no momento tudo foi por água abaixo? Então tá perguntando, o que foi isso? Tá pedindo uma reflexão, porque provavelmente essa construção que você fez, ela já foi equivocada, já não foi uma coisa correta, já não foi uma coisa numa base segura ou, né, numa visão mais adaptável,
né, as situações, foi uma coisa mais rígida. A visão da torre é uma construção humana, né, feita de pedra. Então mostra muito essa questão de repente, você se firmar muito num posicionamento, ou numa opinião, ou num preconceito. E aqui está falando que de alguma forma isso vai estar ruindo, né? Então aqui vai estar perguntando também o que você está fazendo hoje em dia para eliminar certos preconceitos da sua vida, para eliminar certas estruturas que não te servem mais. Por que você ainda fica segurando isso? O tarot está perguntando por que você se mantém tão rígido em algumas posições. Por que você provavelmente, né, se apega, né, tão firmemente a certas convicções. Então, juntamente aqui com o baralho cigano, que a gente tem a torre, mas é um sentido diferente, tá? O baralho cigano, ele também tem esse sentido de construção, de firmeza, e por isso, né, aqui vai estar falando, tem certas situações que você talvez precise se distanciar mais. Então eu diria assim, será o baralho cigano estaria perguntando, será que você não está se envolvendo demais em certas situações que não te dizem respeito? Ou o contrário, será que você não está se isolando das pessoas ao seu redor? Demais, você fica muito ali, tipo, num pedestal, né, que ninguém te alcança, né, com muita convicção, com muita segurança nessa estrutura, né? Então aqui saíram duas torres, né, de oráculos diferentes que têm um significado um pouco diferente, mas aqui ele vai estar falando que você de repente tem que sair um pouco de certos posicionamentos muito fixados, do isolamento. Aqui eu até vejo essa carta muitas vezes relacionada a um estudo também, porque você no isolamento você tem como se dedicar a alguma coisa. Então eu diria assim, uma carta do especialista, de alguém que consegue enxergar algo do alto, né? E a partir dali tirar conclusões. Então, aqui eu diria, talvez você seja especialista de alguma coisa, e no momento algumas crenças suas estão ruindo, ou fixações, ou convicções que você tem. Pode falar também perguntando se você não deveria, né, antes observar primeiro, né? Observe antes de bancar a boca do inferno, aquela que fala, que dá na telha e acaba recebendo, né, as pancadas da vida dos outros, porque fala demais. Aqui, nesse baralho aqui, tem essa coroa que sai, né? Em muitos baralhos tem uma coroa em cima da torre porque fala de um pouco de uma soberba, de você se achar super no topo de uma situação, o dono da razão, dono das opiniões e tudo, e aquilo tá ruindo. E aqui fala também de, você é especialista no assunto, não é especialista? Será que você não devia se especializar? Ou será que você não devia tomar um distanciamento maior antes de ficar produzindo conceitos, preconceitos sobre alguma coisa, né? Então, aqui vai estar dizendo, será que você não está se envolvendo demais com algumas coisas que não deveria? Você vai aplicar a sua situação, você vai sentir, ou se você está isolado demais, no alto da sua razão, ou se você deveria se isolar um pouco mais, porque você não está com a razão, então é melhor você buscar, né? O baralho cigano estaria perguntando, você não deveria, de repente, se isolar um pouquinho para pensar, refletir um pouco melhor sobre essas coisas, se distanciar um pouco de certos assuntos, certas pessoas, de certas situações antes de tirar uma conclusão? Será que após você já ter sofrido uma dor, uma perda, não seria melhor você olhar um pouquinho mais para dentro, né? Fazer uma autoanálise, se pesquisar melhor, né? Porque você pode ser um especialista em si, não é mesmo? Você pode estudar os seus pensamentos, pensar, a reflexão nada mais é do que um estudo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Você vai estar refletindo.
Então, aqui vai perguntar qual foi a última vez que você parou para refletir de verdade, né? Se interiorizar, refletir de verdade, né? E aqui, vamos tirar aqui situação afetiva e saiu chemistry. Olha que interessante, né? Aqui, eu diria que essa carta pode estar falando que alguém, alguma pessoa pode ter que se aproximou de você, ou alguém com quem você tem um relacionamento, ou que gostaria de ter, ou alguém que você admira, um crush, né, alguma coisa assim, te afetou profundamente. É alguém que você provavelmente tem uma grande atração, um grande sentimento, uma grande vontade de estar junto dessa pessoa, porque você tem uma troca muito boa, uma afinidade muito boa com essa pessoa, e isso te atingiu como um raio. De alguma maneira aquilo te desestruturou. E isso pode ter te deixado numa posição mais solitária ou de se preservar muito, né? E aí, aqui vai estar falando, ó, falei toda a versão sobre você se isolar para se auto-pesquisar, né? Se auto-avaliar, né? Refletir. Entretanto, quando a gente vê essa torre com esse raio, fala de uma abertura, de você sair também um pouquinho do pedestal, né? E se libertar de certas restrições. De repente você está numa prisão e está no momento de sair da prisão. Então o baralho vai estar perguntando: você vai continuar nessa prisão ou você vai se libertar, né? Ou pode ser que essa pessoa que tenha surgido, né, quando vem trazendo a química, vai estar falando se você está percebendo, né? Você está percebendo que tem essa situação, que isso tem uma energia diferente, que talvez isso te tire de uma situação muito estagnada, muito rígida, uma situação que te deixa muito presa ou preso, né? Provavelmente tem uma energia aí, alguém, né, tá trazendo essa energia que é um diferencial e talvez te tire de uma situação que você estava ali escondidinho, protegido, supostamente protegido no alto da razão, e não é mais momento disso, né? Você fica ali contemplando de longe, não querendo muita aproximação, mas tá mostrando essa energia nova, sim, né? No campo afetivo. Aqui é especial no afetivo, aqui pode ser de modo geral, tá? Que vai estar perguntando, fazendo todas aquelas perguntas que eu coloquei antes, né? No que você está sendo soberbo, no que você está sendo preconceituoso, por que você está se isolando, ou por que você não está no momento em que você está nessa quarentena, por que você não está parando para refletir e acabar com alguns preconceitos, alguns conceitos, algumas opiniões fixas, tá bom? Então é isso. Essa foi a opção número 2. E a gente vai dar uma olhada agora na opção número 3, que é o Sol. Vamos olhar a opção do Sol. E o que o tarô quer perguntar para o consulente que está assistindo, né? Eu peço mais uma vez, por favor, que vocês dão uma curtida no vídeo, se inscrevam, tá? E desculpem, né, se as cartas que estão saindo, se o tarô que está fazendo as perguntas, né? E se o tarô está fazendo essas perguntas é porque, de alguma maneira, a necessidade de serem feitas, as pessoas que estão assistindo e escolhendo. Quando o oráculo faz uma pergunta pra gente, ele nunca é sutil, né? Porque a gente pergunta aquilo que a gente quer saber, aquilo que nos é do interesse e que nos é oportuno. Mas o oráculo ele não está preocupado com isso, né? Quer dizer, o oráculo em si. Né? A gente pode falar os spirits, né? Ou a energia, uma energia que esteja mais ativa na gente e que quer que uma voz seja dada, né? E através dos oráculos, dessa divindade, né? Oracular, vamos lá. Que a gente conversa com o divino. Então, vamos para a opção do Sol. Solzinho.
uma carta. Vamos lá, o que você quer saber? O que você quer saber, baralho cigano? O que você quer saber, baralho cigano? Pergunta que deve ser feita ao consulente. E uma pergunta no campo afetivo que deve ser feita ao consulente. Vamos olhar para esse lado afetivo. O consulente deve olhar também. Vamos lá. Opa, abri essa. Eu vou abrir as duas, porque eu já abri mesmo, né? Então vamos lá. Opção número 2, do Sol. Bom, a gente tem aqui a figura do Cavaleiro de Ouros. Então, finalmente aqui, né, na opção número 3, saiu um arcano menor, dando uma ênfase, né, no naipe, que é o naipe de ouros. Então, o que o tarô vai estar perguntando para você é sobre questões de trabalho, questões de saúde, questões de dinheiro, né? Vai ser mais pautado nesse setor. Então, essa é uma carta que fala de trabalho intenso, né, por sinal, né? Então, assim, o tarô está perguntando o que você anda fazendo em termos de trabalho, o que você anda construindo. Ele está perguntando se você está trabalhando duro, se você está se dedicando de verdade, se você está cuidando do conquistado de maneira firme, forte. Vai estar perguntando se você está sabendo administrar isso da maneira correta, né? Esse aqui é um cavaleiro, de todos os cavaleiros do baralho, ele é o único que fica parado, fica ali parado no prado, né? Em todas as cartas ele tá parado, os outros cavaleiros estão sempre em movimento, esse tá parado, porque ele é um cavaleiro de terra, então ele é um cavaleiro mais relacionado ao concreto, né, ao estável. Então aqui vai estar perguntando muito o que você está fazendo para manter a sua estabilidade, o que você está fazendo, se você não está oscilando muito, será que você cada hora não resolve fazer uma coisa diferente e aquilo não te dá estabilidade? O tarô ele está perguntando se você está levando a sério o seu lado material, as suas coisas, as suas finanças, se você está cuidando, se está administrando direito isso, né? E ele também vai estar perguntando se diante do que você já conquistou, ele vai estar assim, diante do que você já conquistou, será que não há nada mais além? Será que você não está numa zona de conforto, ali parado com aquilo que você tem? E não vendo que é um momento de uma nova colheita, de repente, observar um novo caminho para desbravar, que seria no campo profissional, né? Será que não tem nada mais? Será que você está cuidando do que você tem? Ok. Estou cuidando do que eu tenho, já está tranquilo. Mas aqui está falando, será que você não está acomodado em algumas coisas? Será que ainda você não podia fazer um pouquinho melhor? Será que você está trabalhando ou está tendo corpo mole? Será que isso é uma posição de preguiça, né? De ficar ali parado, né? Só observando, né? Então, aqui vai estar falando tanto na questão profissional, financeira, né? De você manter o seu território, como é que você está fazendo para lidar com o dinheiro, se você não está torrando ele por aí mais do que deveria, né? Se você não deveria segurar um pouco mais as rédeas disso, né, dar uma estancada na sangria, eu diria, né? Pode estar falando em termos de trabalho, possivelmente, a pergunta é se você está fazendo o suficiente, se você está se dedicando o suficiente, e como saúde também é a mesma coisa. Falando, se você está cuidando da sua saúde com disciplina, né, com firmeza, fazendo as coisas concretamente, ou fica só vendo vídeo, ou fica só vendo os outros fazendo, aquela pessoa que paga academia e passa longe, né? No caso, a gente está no momento que não pode estar saindo, né? Então, de alguma maneira, também pode dar um olhar para a saúde, dizendo da necessidade de estar parado, no momento, por uma questão
né, da saúde, mas de qualquer maneira aqui é um alerta, né? Eu diria que quando o oráculo faz uma pergunta, né, no sentido da saúde aqui, diria: será que você não está parado demais, né? Se você não precisa se mexer um pouquinho mais, né? Porque pode não ser legal para a saúde também. Talvez você precise de um exercício. Faz em casa, dá o seu jeito, né? Aqui o baralho cigano, eu sempre vou para os dois lados, tá, gente? Vocês, por favor, analisem o que se aplica à sua situação especificamente, tá? Cada um que vai analisar e sintonizar com qual dessas questões, né, fazem parte do seu momento atual. Aqui, com a raposa, vai estar perguntando se você não anda dando muito jeitinho nas coisas, ou se não é necessário você ser um pouco mais sagaz, um pouco mais esperto, seguir mais o seu faro para não cair em cilada, né? Então você pode ser tanto a pessoa que cria cilada, tá falando assim, você não tá bancando esperto ou esperta demais e tá se desviando, né, de repente, do que você tem que fazer de maneira concreta, fica ali só se esquivando, só no oportunismo, ou pode estar falando justamente, né, o contrário, que você precisa usar o seu faro e ver essas oportunidades, né? Então, você está usando esse faro, você está dando uma atenção maior. Aqui a raposa, ela faz armadilha, ela cria, ela analisa muito antes de atacar, né? Um galinheiro, ela fica ali acompanhando a atividade para saber o momento que ela pode invadir. Então, tá mostrando, será que nesse momento você não está perdendo alguma coisa? Né? Alguma coisa não está passando à sua vista, uma oportunidade que seria bem legal para você e você não está deixando passar? A mesma coisa pode perguntar, será que você não está deixando, né, umas pessoas espertas se aproveitarem de você? Né? Você acaba dando abertura e a pessoa vai lá, sente a oportunidade e acaba tentando tirar alguma coisa de você. Né? Então pode querer te enganar, pode querer te envolver, de alguma maneira te persuadir, né? Então vai estar perguntando, né? Você está atento a essas pessoas? É muito bonito, muito simpático, pessoas muito agradáveis, mas o que elas querem, né? O baralho pede para você perguntar isso, né? Ele pergunta isso, né? Já olhou? Já deu uma olhada ao redor? Já viu isso? Né? E aí você vai ver se é você que está agindo como a raposa ou se são as pessoas que estão agindo com você como a raposa. Você analise. Talvez sejam momentos que você precisa utilizar do seu poder de persuasão, envolvimento, sedução, articulação para conseguir alguma coisa, ou pode ser alguém querendo fazer isso com você, né? Então vamos ver aqui o afetivo. Afetivo, a pergunta é sobre reconciliação. E aí vai estar, obviamente, perguntando, né, se você já parou, né, para analisar as pessoas que estão voltando na sua vida agora, se não tem alguém com quem você deveria dar mais uma chance, se não haveria alguém com quem você deveria ter uma conversa, né, e provavelmente tentar um entendimento, tentar ali uma troca maior para entender o que está acontecendo com o outro também, né? Até com essas cartas aqui, né, eu diria assim, que tem a raposa aqui, a reconciliação, pode ser alguma pessoa que já fique ao seu redor, que já fique te olhando, já fique te vigiando, fique vendo o que você está fazendo, né? E aí? Quem é que vai dar o próximo passo? Pergunta a carta. Quem é que vai dar o próximo passo? Será que você tem que ficar esperando? Será que você não precisa ficar de olho e ver se não tem um momento ideal para você fazer isso? Né? Será que você não está muito no comodismo? Aí a gente vem com as outras cartas, né? Será que você não está no comodismo, muito parado ali esperando
numa atitude muito lenta, muito devagar, né? Só na observação. Então aqui tá falando assim, o baralho vai perguntar, você gosta de alguém ou tem alguém que gosta de você e você já parou para observar quem seria essa pessoa que de repente você precisa dessa conversa, precisa desse momento de reconciliação, de entendimento, né? Então seria isso, né? Provavelmente alguém do passado, tá? Porque aqui tá falando alguém do seu passado está retornando à sua vida, né? A famosa esqueleto no armário. Então aqui vai estar perguntando, será que você está deixando o esqueleto no armário? Será que não é melhor dar uma conversada e liberar isso, sabe? Superar essa questão, ao invés de ficar numa atitude passiva ou se esquivando, né? Pode ser que seja o outro que esteja se esquivando também, tá? Porque tem aqui essa raposa numa situação geral, né? Como eu falei antes, aqui são questões gerais. Isso aqui pode falar de outras áreas da vida, tá? Ser pessoas que se esquivam, pessoas espertas, que querem se aproveitar, etc. Pode ser outras áreas da vida. Mas como a gente está vendo essa energia aqui e essa questão da reconciliação, a gente une um pouco isso e pensa, provavelmente tem alguém que está de olho em você aí. Alguém, ou você está de olho em alguém. E vocês ficam se olhando e não param para conversar e se reconciliar. Que, de repente, seria o momento, né? Só que aqui mostra uma parada. Então aqui, né, o baralho pergunta o que você está deixando muito parado, né? O que está agindo só na preguiça. Ou no conforto, na zona de conforto. Não sai do meu quadrado, me exponho, né? Isso, e fica procurando a melhor oportunidade, né, para tentar sair ou resolver a situação. E aí isso pode durar muito tempo, né? Com essa carta aqui, isso aqui pode durar muito tempo, ficar isso sendo postergado, tá bom? Então, faça essas perguntas e veja, né? Até se vale a pena você se reconciliar com essa pessoa. Senão, eu diria, isso aqui não tá nem no baralho, tá? Mas tá falando, deixa isso aqui de molho, sabe? Mesmo, né? Eu diria, mas corta, né? Não fica dando energia para isso. Ou então vai lá e fala com a pessoa, tá bom? É isso, então. A gente fecha aqui mais uma tiragem. E mais uma vez agradeço a presença de vocês. Bye, bye. Grande abraço.